Nos anais da história viking, poucos nomes evocam tanto terror e admiração quanto o de Ragnar Lothbrok. Mas as lendas não morrem com os heróis. Elas renascem em seus filhos, e nenhum deles carregou o legado de fúria e conquista com tanta brutalidade quanto Halfdan Ragnarsson. Conhecido por sua frieza implacável e uma sede de batalha que beirava o sobrenatural, Halfdan não era apenas um filho de Ragnar. Ele era a personificação da tempestade viking, um vendaval de aço e sangue que varreu a Inglaterra. Ao lado de seus irmãos, ele ajudou a forjar o temido grande exército pagão. Uma força como nunca antes vista, que não marchava apenas por saques, mas para quebrar reinos e reescrever o mapa do poder. O nome de Halfdan ecoava pelos campos de batalha não como um sussurro, mas como o estrondo de um trovão, a promessa de aniquilação para aqueles que ousassem ficar em seu caminho. Sua reputação o precedia. Um guerreiro cuja única linguagem era a violência, cujo único objetivo era a dominação total. Neste vídeo, você vai mergulhar na saga sombria de um guerreiro que não buscava a glória efêmera dos poetas ou a fama passageira dos reis. Halfdan buscava algo muito mais primordial: a destruição de seus inimigos e a conquista de suas terras. Prepare-se para conhecer a história daquele que foi lembrado não apenas como um príncipe viking, mas como o Martelo do Norte, a força implacável que esmagava tudo e todos em seu caminho, deixando para trás um rastro de ruínas e um legado gravado a fogo na história. A origem de Halfdan Ragnarsson, como a de muitos guerreiros de sua era, está envolta em uma névoa de lendas e sagas. Nascido na Escandinávia em meados do século IX, ele era um dos muitos filhos do lendário Ragnar Lothbrok, uma figura cuja existência histórica é tão debatida quanto celebrada. Seus irmãos, nomes que também se tornariam sinônimos de terror e conquista: Ivar, o Desossado; Bjorn, Flanco de Ferro; Sigurd, Cobra no Olho; e Ubba, formavam um panteão de guerreiros formidáveis. Cada um possuía suas próprias forças e ambições, mas foi a combinação de suas habilidades que os tornou uma força imparável. Enquanto Ivar era o cérebro estratégico, um mestre da tática e da guerra psicológica, e Bjorn era o explorador destemido, Halfdan representava a força bruta, a fúria desenfreada da batalha. Ele não era um homem de palavras ou de sutilezas. Sua diplomacia era conduzida na ponta de uma espada, e suas negociações eram seladas com o sangue de seus adversários. Crescendo em um mundo onde a força determinava o status e a sobrevivência dependia da capacidade de lutar, Halfdan foi forjado no crisol da violência. Desde jovem, ele aprendeu que o poder não era dado, mas tomado, e que o medo era uma arma tão eficaz quanto qualquer machado. O catalisador que transformou Halfdan e seus irmãos de meros invasores vikings em uma força de conquista continental foi um ato de traição e brutalidade. A notícia da morte de seu pai, Ragnar Lothbrok, executado de forma cruel pelo rei Aela da Nortúmbria ao ser jogado em um poço de cobras venenosas, chegou à Escandinávia como uma faísca em um barril de pólvora. A dor da perda foi rapidamente consumida por uma sede avassaladora de vingança. Não seria uma simples incursão de saque, seria uma guerra de extermínio. Unidos por um juramento de sangue, os filhos de Ragnar reuniram uma coalizão de clãs e guerreiros vikings de toda a Escandinávia. O resultado foi a formação do grande exército pagão, uma hoste massiva, estimada em milhares de guerreiros, que zarpou para a Inglaterra no ano de 865. Halfdan Ragnarsson, ao lado de Ivar e Ubba, assumiu uma posição de comando central. Sua presença no campo de batalha era eletrizante. Alto, imponente e com uma ferocidade que intimidava até mesmo seus próprios homens, ele liderava pelo exemplo, sempre na vanguarda do ataque, seu machado cantando uma canção de morte. O exército não era apenas uma força militar,
Era a personificação da ira dos deuses nórdicos, e Halfdan era um de seus avatares mais terríveis. A chegada do grande exército pagão à Inglaterra marcou o início de uma era de terror sem precedentes para os reinos anglo-saxões. A primeira parada foi a Anglia Oriental, onde o exército estabeleceu uma base de operações, exigindo cavalos e suprimentos do rei local, que, aterrorizado, cedeu sem luta. Com a mobilidade garantida, a mira dos irmãos se voltou para o norte, para o reino da Nortúmbria, o domínio do homem que assassinou seu pai, o rei Aela. Em 866, o exército marchou sobre a capital nortumbriana, Eoferwick, a futura York. A cidade, dividida por uma guerra civil entre Aela e seu rival Osbert, caiu com uma facilidade chocante. A vingança, no entanto, ainda não estava completa. Aela e Osbert, colocando de lado suas diferenças tarde demais, uniram forças para tentar recapturar a cidade em 867. O resultado foi um massacre. As forças anglo-saxãs foram aniquiladas e ambos os reis foram mortos em batalha. As sagas nórdicas, no entanto, contam uma história muito mais sombria e sádica para Aela. Segundo a lenda, ele foi capturado vivo e submetido ao ritual da Águia de Sangue, pelas mãos dos filhos de Ragnar. Uma execução torturante na qual as costas da vítima eram abertas, as costelas quebradas e os pulmões puxados para fora para se assemelharem a asas ensanguentadas. Embora a veracidade histórica desse evento seja contestada, a lenda captura perfeitamente a brutalidade atribuída a Halfdan e seus irmãos. Com a Nortúmbria subjugada, Halfdan foi proclamado o primeiro rei viking de York, estabelecendo um domínio nórdico que perduraria por quase um século. Com a vingança concluída, o apetite do grande exército pagão apenas cresceu. O próximo alvo foi a Mércia, o poderoso reino central da Inglaterra. Em 867, eles marcharam para o sul e capturaram Nottingham. O rei Burgred da Mércia, em pânico, pediu ajuda ao rei Ethelred de Wessex e seu irmão mais novo, Alfredo. Uma força combinada de Wessex e Mércia sitiou os vikings em Nottingham, mas a cidade fortificada provou ser inexpugnável. Incapazes de tomar a fortaleza, os anglo-saxões foram forçados a negociar uma trégua. Os vikings concordaram em se retirar para York, mas a paz era apenas uma ilusão. Halfdan e o exército simplesmente usaram o tempo para se reagrupar e planejar seu próximo movimento. Nos anos seguintes, o exército continuou sua campanha de devastação. Em 870, eles retornaram à Anglia Oriental, onde o rei Edmundo, mais tarde canonizado como santo, tentou resistir. Ele foi derrotado, capturado e, segundo a tradição, amarrado a uma árvore e morto com uma chuva de flechas por se recusar a renunciar à sua fé cristã. Com a Anglia Oriental sob seu controle, restava apenas um reino anglo-saxão de pé, Wessex. A campanha contra Wessex, iniciada em 870, foi a mais longa e sangrenta de todas. Halfdan, agora o comandante supremo do exército após a partida de Ivar para a Irlanda, liderou uma série de ataques implacáveis. As batalhas se sucederam com uma ferocidade brutal. Batalha de Reading, Batalha de Ashdown, Batalha de Basing. Vitórias e derrotas se alternaram para ambos os lados. Em Ashdown, o jovem Alfredo liderou uma carga desesperada colina acima, que mudou o curso da batalha, infligindo uma rara derrota aos vikings. No entanto, a resiliência viking era lendária. Mesmo após uma derrota, eles se reagrupavam e atacavam novamente. A guerra de atrito estava cobrando seu preço e Wessex estava à beira do colapso. Após um ano de combates incessantes, uma paz precária foi negociada em 871, com os saxões pagando o Danegeld, um tributo maciço para que os vikings se retirassem. O exército, liderado por Halfdan, mudou-se para Londres, que eles ocuparam durante o inverno. No entanto, a unidade do grande exército estava começando a se fragmentar.
Anos de campanha haviam esgotado os homens e os recursos. Em 874, o exército se dividiu. Uma parte, sob o comando de Guthrum, permaneceu no sul para continuar a guerra contra Wessex. A outra parte, liderada por Halfdan, marchou de volta para o norte, para a Nortúmbria. Mas Halfdan não estava satisfeito em ser apenas o rei de York. Seu olhar se voltou para o oeste, para as riquezas e o poder do reino viking de Dublin, um domínio que seu irmão Ivar havia governado. Ele via a Irlanda como uma extensão natural de seu poder. Em 875, ele lançou uma campanha na Irlanda, travando batalhas contra outros chefes vikings e reis irlandeses, buscando consolidar o controle sobre o Mar da Irlanda e unir os reinos de Dublin e York sob seu comando. Sua ausência na Nortúmbria, no entanto, provou ser um erro de cálculo. Os nortumbrianos, cansados de seu governo opressivo, se rebelaram. Forçado a lidar com múltiplos conflitos, Halfdan se viu em uma posição precária. Seu fim chegou não nas mãos dos anglo-saxões, mas em uma guerra civil viking. Em 877, ao retornar à Irlanda para reprimir a oposição e reafirmar seu poder, ele enfrentou um exército de vikings rivais em Strangford Lough. A batalha foi feroz, um confronto de guerreiros que antes haviam lutado lado a lado. Nela, Halfdan Ragnarsson, o Martelo do Norte, o conquistador implacável da Inglaterra, finalmente encontrou seu fim. Ele morreu como viveu, em meio ao caos e à fúria da batalha, com uma arma na mão. O legado de Halfdan Ragnarsson é complexo e brutal. Para os anglo-saxões, ele era um demônio encarnado, um destruidor de igrejas, um assassino de reis e um opressor de povos. Sua campanha de terror ajudou a mergulhar a Inglaterra em uma de suas eras mais sombrias. No entanto, do ponto de vista viking, sua história é diferente. Ele foi um líder militar de sucesso extraordinário, um dos principais arquitetos da conquista e colonização viking da Inglaterra. Sua brutalidade não era aleatória. Era uma ferramenta de guerra e de poder, usada para quebrar a vontade de seus inimigos e garantir o domínio de seu povo. A fundação do Reino de York por Halfdan criou um centro de poder nórdico no coração da Inglaterra, que influenciaria a cultura, a língua e a política da região por gerações. Ele foi o pioneiro do Danelaw, a vasta área da Inglaterra governada por leis e costumes dinamarqueses. Embora seu reinado pessoal tenha sido curto e violento, as sementes que ele plantou, ou melhor, que ele impôs com sangue e aço, floresceram em um duradouro legado escandinavo nas Ilhas Britânicas. Halfdan não foi um construtor de nações no sentido tradicional, mas sua destruição abriu caminho para uma nova ordem forjada na bigorna da guerra. Halfdan foi apenas um guerreiro cruel e impiedoso, movido unicamente pela vingança e pela sede de poder. Ou sua liderança brutal foi um elemento indispensável para o sucesso avassalador do grande exército pagão e a consolidação do domínio viking na Inglaterra? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de escolher qual será o próximo guerreiro lendário a ter sua história contada aqui no canal.